Fala galera, fala galera. Liberar o chat para vocês. Comentem aí se vocês estão me ouvindo bem. Calma aí. Onde que fica agora aqui a opção? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Consegue comentar no chat aí? Boa. Boa noite, senhores, senhoras e senhores. Boa noite. Espero que sejam todos muito bem. Uma boa noite aí para mim ver quem está online com a gente hoje. Como sempre, padrão. Eu exijo, tá? Não é nenhum pedido, é uma exigência de que todos realmente colaborem com a live, tá? Vocês realmente interajam com a live. Eu me sinto mais confortável fazendo assim porque eu sinto que realmente vocês estão prestando atenção, tá? Então, eu quero trazer um conteúdo hoje bem legal e eu gostaria de fato que vocês participassem para tornar esse conteúdo ainda mais interessante. Beleza? Daqui a pouquinho a galera vai estar entrando, maior quantidade. Deixa eu ver se está lá no canal do Telegram também, para poder mandar o link. Calma aí. Pronto, daqui a pouquinho entra mais gente. Meus amigos, minhas amigas, vamos lá que hoje eu quero falar de um assunto um pouco mais técnico com vocês, beleza? Até deixei meu gráfico aberto aí para poder mostrar uma situação interessante. Olha lá, o Abel falou que está com essa mesma análise aí em cripto e DX. Eu quero trazer um assunto bem interessante porque eu vi que o Luan tem comentado, né, frequentemente ali nos vídeos, nas lives, sobre um termo técnico que a gente utiliza. Eu não sei se todo mundo aqui sabe. Por mais que ele ensine muito conteúdo técnico na live, eu gostaria de repassar isso aqui porque eu acho que é interessante para vocês também, tá? Uma manobra aí de segurança para vocês. Tira uma dúvida minha, por gentileza. Quem aqui está na live hoje? Boa noite para quem está chegando agora. Para quem está aqui na live hoje, quem aqui já foi aluno nosso? Quem aqui já comprou algum curso, participou de alguma mentoria? Deixa eu entender, deixa eu reconhecer vocês aí. Por favor, comentem. Se vocês não tiveram nenhuma experiência também, comente, por favor, tá? Olha, eu nunca comprei nada, nunca participei, primeira vez. Deixa eu entender quem são vocês. Comprei todos, até robô, boa noite. Não comprei nada. Ó, tem gente aqui que é bem das antigas, ó, 2022, 2019, 2018. Primeira vez, eu não. Já fiz por mais muito tempo, primeira vez. Ah, tem uma galera aqui que é das antigas e uma galera que é nova, né? Nossa, Marcos, esse é das antigas mesmo, hein? Top, legal, pessoal. Então, quem já foi da turma aí das antigas? Que eu fiz ali de marcação ali nesse retângulo roxo? Que é esse retângulo roxo que eu fiz? Respondam. Nossa, o cara lembrou do Honda Civic do Luan, de 2020. Ó, o Matheus falou que é range. Mais alguém? Vocês acham que o Matheus está certo? Resistência, topo isolado, range, região de resistência, zona de interesse, range máximo, mínimo, máximo e mínimo. Tem gente que lembra até da Bizinha. É que vocês não sabem o que é andar com lua de Bizinha. Meu Deus do céu, era pavoroso. Parecia um doido. O Jetão era monstro, hein? O Jetão era brabo. Enfim, vamos lá, vamos falar de coisa técnica aqui. Quero ensinar vocês hoje, eu quero que vocês anotem, tá? Anotem, pelo amor de Deus, tá? Vou passar algumas referências bem interessantes aqui relacionadas a conteúdo técnico, tá? Então, anotem, beleza? Primeira coisa, tá? Vocês precisam entender o seguinte: quando a gente fala de uma resistência ou de um suporte,
tá? Resistência ou suporte. Nunca se trata de apenas uma linha, uma marcação. Não se trata de uma linha nem de uma marcação, tá? O gráfico ele não é movimentado por sardinhas. A maior parte, obviamente, da movimentação possui ali um volume muito grande de de valor, né? Movimentado por sardinha, que no caso seriam eu e vocês ali no gráfico, mas obviamente não falando de OB, falando de Forex, né? Ou até mesmo o gráfico de B3, a gente vê sim uma movimentação ali sendo conduzida com parte desses valores, desse volume monetário sendo conduzido por sardinhas, mas não é de fato o que movimenta o gráfico, tá? O que movimenta o gráfico, em 90% das vezes, é as grandes instituições financeiras. Quando eu falo de instituição financeira, eu estou falando de bancos, bancos centrais, de fundos, estou falando de grandes corporações que de fato fazem com que o dinheiro deles trabalhem dentro do mercado financeiro, do Forex principalmente, tá? Tem aqui, obviamente, na B3 a mesma situação, tá? Nada muda, ainda é replicado a ideia, mas estamos falando do Forex porque a gente está operando o OB e o OB é o reflexo do gráfico do Forex, ok? Então, as grandes instituições que fazem, que gerem todo o movimento do gráfico. Tendo isso em vista, vocês precisam entender que o cara que está operando lá para uma grande instituição, o trader, ou até mesmo o software que eles utilizam, que a grande parte hoje em dia também utiliza software, né? Já se ultrapassou os 50, 60% ali do mercado sendo operado por softwares automatizados, porque eles eliminam ali, é, de certa forma não, ele elimina, na verdade, 100% qualquer intervenção emocional, né? Então, sistemas quânticos, HFTs, sistemas como o nosso, por exemplo, lá da Tech, algoritmos, ele é realmente muito sofisticados sendo utilizados no mercado hoje em dia. Então, hoje em dia já não tem mais tanto trader manual de grande instituição operando. Ainda existe, dos fundos hedge, por exemplo, mas não é a maioria, tá? Mas enfim, quando eles vão efetuar uma operação, eles não fazem igual a gente, de uma mera marcaçãozinha aqui. Ah, tem um suporte, tem uma resistência, eu vou comprar, eu vou vender. Não existe isso, galera. Eles operam com N fatores lá. Inclusive, se vocês ouviram meus últimos áudios, no áudio de, não sei se foi de ontem ou de anteontem, de sábado ou domingo, que eu falei a respeito de você ser uma pessoa realmente profissional, técnico na análise, né? Não basta você simplesmente operar baseado na emoção, você realmente ter filtros e confluências que vão determinar ali se faz sentido ou não você efetuar uma compra, tá? Então é a mesma coisa, pô, vou comprar um carro. Você vai comprar o carro só porque você achou o carro bonito? Não. Você vai analisar como que está o motor, você vai analisar como estão os pneus, você vai analisar documentos, você vai analisar a parte de dentro do capô, você vai olhar a lataria, você vai ver se não tem nenhuma marca, nenhum amassado, se não tem N coisas você vai analisar. Aí sim você vai determinar se o preço que você está pagando está de acordo com o carro ou não. E aí sim você vai determinar se você vai comprar ou não esse carro, tá? Concorda comigo? Fala, eu tô falando besteira. Interajam, tá? Eu quero ver aí a resposta de vocês. Então, é a mesma coisa no gráfico. Você vai realizar uma compra ou uma venda, o mínimo que você precisa fazer é ser técnico, é analisar quais são os filtros e confluências que me levam a crer que eu estou numa região boa para comprar ou vender. Então, a gente possui ali na análise gráfica os filtros. Então, para executar qualquer estratégia, a gente possui filtros. Então, por exemplo, quando o Lua fala de topo e fundo, o que que ele está falando? Você tem que ter pelo menos um sequencial de velas, você tem que ter uma boa marcação, muitas vezes vai ser topo duplo ou topo triplo. Você tem que ter ali uma série de filtros para poder realizar essa operação. Quando você vai realizar o rompimento, nossa, rompimento, então tem uma porrada de filtro. Eu ainda opero porque eu gosto muito de rompimento, porque eu gastei tanto tempo da minha vida desenvolvendo essa estratégia que isso, tô colocando ali, mas depois eu vou diminuir, tá? Só para vocês me verem enquanto vocês olham o gráfico, eu tô ensinando no gráfico. Então, o rompimento eu gastei tanto tempo, mas tanto tempo tentando trazer ele do Forex para o B, que ele acabou vindo com bastante filtro, mas realmente é necessário. Alguns filtros são bem necessários, tá? Porque o conceito do rompimento é um pouquinho complexo. Então, não é uma marcação apenas. De fato, tem ali diversos fatores determinantes para poder realizar uma operação de compra ou venda. E quando a gente está falando de uma marcação, vocês têm que imaginar que a gente está analisando e operando aqui em M1.
Você pode até mudar para M5, mas não muda o fato que isso aqui é muito pouco comparado com o que acontece no dia. Se você tira um zoom aqui, dá um zoom out aqui, você vai ver que é muito, muito pouco. Esse 1.000 é muito pouco. Muito pouco. Então não faz sentido eles apenas operarem baseado numa única marcação. Então, quando você vai efetuar uma operação de compra ou venda no suporte ou resistência, pare para analisar um pouco mais, porque essa resistência nunca é só uma marcação, ela sempre tem um range. O que que é um range? É de fato uma região. É isso aqui, ó. O range é literalmente o espaço entre essa marcação. Aqui, ó, eu vou fazer a marcação exata para vocês, tá? Ó, isso é o range, tá? Vou colocar no meio aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o range máximo, que é o mais distante que ele pode buscar, tá? Esse é o range mínimo, que é o mais próximo que ele buscou, e de fato ele buscou. E eu marquei aqui, ó, esse range, ó. E eu marquei antes de efetuar a operação, porque de fato se ele buscasse lá no meu range máximo, eu ia efetuar a operação. Mas como ele não buscou, ele ficou no range mínimo, eu não operei. Ó, eu marquei meu range mínimo aqui, range máximo aqui. E aqui é o range médio. Olha, eu fiz a marcação olhando aqui, ó. Eu nem olhei e no fim ele acabou marcando exatamente nesse ponto. O que eu quero dizer com isso? Por que que a gente faz essa marcação de range? Por que que o Lua sempre faz essa marcação de range? Primeiro, porque não é apenas uma marcação, de fato é uma região de resistência, uma região de suporte. Porque vocês concordam comigo que na hora que o gráfico está subindo ou descendo, chegou uma região ali de suporte ou resistência. O cara ele tá ali com um volume gigantesco financeiro aportado numa operação, posicionado. Quando chega numa determinada região ali, que ele viu que já está muito difícil de subir, então o preço está começando a ficar muito caro, está na hora de começar a liquidar para poder pegar lucro, botar no bolso, depois aproveitar uma oportunidade quando tiver mais barato, comprar de novo, ele vai negociar com aquele que está ofertando ali no book. Então, ele, na verdade, ele vai ofertar no book de ofertas. Aqueles que estão ali para efetuar a operação, eles vão ver ali a oferta e vão entrar na oferta ali conforme eles acharem interessante. E às vezes o cara vai pagar um pouquinho mais caro, outro vai pagar um pouquinho mais barato, mas ele vai liquidar aquela posição ali em diversos pontos. Ele não vai liquidar somente em um ponto específico, apenas um preço. A não ser que tenha um negociador da outra ponta que tenha exatamente o mesmo volume, exatamente no mesmo preço que ele está executando. Então, ele está liquidando, ao mesmo tempo que esse aqui está comprando, está vendendo, enfim, eles estão negociando exatamente no mesmo preço, com o mesmo volume ali, tá? Aí sim, aí fica um único ponto. Mas a maior parte das vezes não. Ele vai subir um pouquinho, vai descer um pouquinho e tal. Então, a gente tem que aprender a respeitar essa margem, essa movimentação, esse espaço, tá? Não vamos focar apenas numa marcação, porque essa marcação ela pode ser apenas um efeito visual para a gente aqui, que ajuda uma ferramenta, mas não é o que o gráfico está vendo, não, o mercado está vendo, perdão. O mercado não está vendo essa marcação, o mercado está vendo uma região de preço, eles olham preço. Eles não estão olhando exatamente uma marcação, eles olham preço. Os bigs, eles olham preço, tá? Eles têm ali 50 mil fatores, mas eles estão olhando preço. Então, isso não é apenas para o suporte e resistência. Isso tem para outras situações. Quando a gente vai efetuar uma operação, a gente tem que olhar com um olhar um pouquinho mais macro, tá? O gráfico nunca é só uma marcação, ele nunca é só um gatilho, ele nunca é só um indicador, ele nunca é só uma movimentação de uma vela. Por exemplo, primeira coisa que eu espero que você já tenha anotado. Não existe apenas um suporte ou uma resistência, existe um range. Range máximo, range médio e range mínimo. Vamos aprofundar um pouquinho mais só para não deixar passar batido e depois eu vou pro próximo tópico, tá? Range máximo, a região mais distante que ele buscou. Por que que é a região melhor para ser marcada e se esperar para uma operação? Justamente pelo fato que, se é a região mais distante que ele alcançou, dificilmente ele vai chegar até lá novamente ou ele vai ultrapassar aquela região. Logo, naquela região, nesse espaço, ele já está querendo reverter o gráfico. Tanto que ele fez isso, ó, marcou aqui, beleza. Desceu, desceu, desceu. Na hora que volta a subir novamente, dificilmente ele vai buscar lá. O que que ele fez? Ele fez um meio termo aqui. Beleza, voltou, voltou, voltou. Quando ele foi buscar novamente, dificilmente ele busca aqui, muito menos aqui. Então ele foi, voltou. Se quando eu estou buscando a minha operação de venda, por exemplo, nessa resistência, eu vejo que tem o regime médio e o mínimo e o máximo ali, o que que eu faço? Porque o mínimo eu marquei só depois, tá? Eu tenho o regime máximo e o. Ah, não, minto. Já tinha marcado aqui, ó. Já tem o máximo e o mínimo ali marcado. O que que eu vou fazer? Eu vou esperar o máximo. A não ser que, antes de chegar no meu mínimo, eu já atingi todos os pré-requisitos. Já atingi todos os filtros e confluências. Então, tipo assim,
Eu tenho uma chance de efetuar uma operação de venda numa resistência. Eu tenho um range todo aqui. Eu vou esperar para entrar nesse ou nesse ponto. No um, 2 ou 3. Depende. Eu vou entrar no um se o 1 é o primeiro aqui, o range mínimo, tá? Se quando ele estiver se aproximando ali, ele já tiver cumprido com todos os filtros e confluências que eu preciso. Porque dificilmente ele vai buscar realmente lá em cima. Então eu consigo entrar aqui. Se ele já cumpriu com os pré-requisitos. Lembra do carro? Ó, lembra do carro. Vou comprar o carro, vou comprar um Jetta. Pô, como que tá o motor, como que tá pneu, como que tá documento, como que tá não sei o que, não sei o que, isso que lá, interno. Olha tudo. Tá tudo ok? Ok. Ah, o preço não tá tão interessante desse Jetta para mim, mas pô, tá tudo ok. É o melhor que eu vou conseguir nesse preço. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar, nem que eu pague um pouquinho mais caro. Entendeu a ideia, a relação? Então, nessa situação aqui, você entraria assim. Agora, vamos imaginar um cenário onde ele ainda não chegou em todos os pré-requisitos, mas quando está buscando aqui a do meio termo aqui, aí ele já está cumprindo. Pode ser entrada ali. Ah, não, Julio, nenhum nem outro. Então espera o range máximo. Ponto. É isso. Porque de fato lá seria o ponto perfeito. Lá seria o ponto perfeito. E por que que lá seria o ponto perfeito? Justamente pelo fato que, por ser a posição mais difícil que o gráfico vai alcançar, dificilmente ele vai romper aquela região. Entendeu? Esse é um dos princípios do range, tá? Range máximo, médio, mínimo para suporte e resistência. Entenderam? Fez sentido para vocês? Galera, eu não vou responder nenhuma pergunta sobre outro assunto agora, pelo amor de Deus, senão eu perco toda a linha de raciocínio, tá? Depois a gente fala de outros assuntos, tá? Ninguém foi banido do chat, não. Eu não sei exatamente que nome é esse. Eu deixo só para ficar para mim, porque senão a galera dispersa no chat, tá? Ah, pá, pá, pá. Ó, o Rafa falou o seguinte: eu sempre faço as marcações e só tomo loss. Sempre que as velas chegam no range máximo, eu entro, a vela chega, explode. Tá, não vou terminar porque. Mas assim, mas tá levando em consideração tudo o restante que eu falei? Não basta ter uma marcação, você tem que cumprir com todos os pré-requisitos. Lembra novamente do carro, sempre lembra do carro. Vou comprar o carro, mas tá tudo ok? Não é apenas o preço que me comove, não é apenas o preço que vai fazer eu comprar esse carro, é realmente ele estar com tudo ok, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. É um boi, pá, 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 influência. Nesse mesmo gráfico dá para marcar uma LT com resistência, papapá. Boa noite. Live vai ficar. Elton, infelizmente a gente até grava, mas eu não disponibilizo. Pode pedir para algum parceiro seu gravar para você, irmão, mas eu não disponibilizo. Vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Que eu aprendi a muito custo. Infelizmente, às vezes eu preciso dificultar a vida de vocês. Infelizmente, tá? Eu preciso dificultar. Porque eu dei aula por muitos anos, eu com o Luan, né, na Caju, e eu percebi que sempre que eu facilitava muito, as pessoas não participavam da live, as pessoas não estudavam, não anotavam, não prestavam atenção, assistia de qualquer jeito, mexia no celular. Tudo bem, escolha de cada um. Mas qual é o melhor resultado que eu quero que tenha? Não é vocês ficarem independentes da gente, galera. Não é vocês ficarem aqui talvez 1, 2, 3, 5 anos. Você consegue, só eu consigo ver sua mensagem, Ricardo. Não é vocês ficarem aqui 1, 2, 3, 5 anos copiando a operação do Lua e do Felipe. Que sentido que tem isso? É vocês ficarem andando de bicicleta com rodinha a vida inteira? Vocês precisam aprender. Então, infelizmente, algumas pessoas serão afetadas por isso porque estão no trabalho, gostariam e não conseguem ver. Mas, uma coisa eu aprendi também. Quem consegue dar um jeito, e esse cara tá no trabalho dele agora e tá dando um jeito de assistir a live. Olha isso. Ele tá dando um jeito de assistir a live. Espero que isso não te complique, irmão, de coração, tá? Mas eu tô realmente usando você como exemplo positivo agora. Então, eu quero que realmente vocês se desenrolem para poder aprender. Vai ter que ficar gravando live? Se virem. Desculpa a palavra, a forma de falar, mas se virem. Vai, pô, quer anotação? Se vira, anota. Você quer um texto por escrito para facilitar? Se vira, irmão, anota. Pô, você gostaria que o meu áudio que eu mando no Telegram fosse por escrito para facilitar a sua leitura? Se vira, escuta. Pô, mas o áudio tem 20 minutos. Se vira.
Não foi fácil a gente adquirir esse conhecimento. Para vocês terem noção, se a gente fosse vender um curso hoje, literalmente, ou uma mentoria particular, não, curso não, mentoria particular, eu posso garantir para vocês que eu não cobraria menos de 40 mil, eu, Lu e Felipe junto. No mínimo 40 mil. Fácil. Me digam se eu estou errado em cobrar esse valor. Por quê? O que está embutido dentro do valor de uma mentoria? Particular, principalmente. Tempo. Porque se tem uma coisa mais valiosa nesse mundo, é o tempo. Não tem nada mais valioso. Porque o dinheiro a gente perde e ganha. E a gente consegue conquistar novamente. Agora, tempo não. O tempo você tem, passou, acabou, meu irmão. Acabou, não tem mais volta. E a gente gastou muito tempo estudando, muito tempo batendo cabeça, muito tempo dando aula, porque de fato a gente aprende o dobro quando a gente está dando aula. Muito tempo dando suporte. Vocês têm noção de quantas milhares de pessoas eu já atendi no suporte? Vocês conseguem ter uma ideia? Chuta um número aleatório que vocês acham que eu já atendi. Vocês não conseguem ter essa noção. Eu já cheguei a atender 300 pessoas por dia. Por dia, tá? Então, assim, o que que eu quero dizer para vocês? Tudo isso aqui realmente é muito caro para a gente entregar para vocês de graça e de mão beijada. De graça já está sendo. Então, o mínimo que eu espero é que isso seja recíproco. Eu entrego o meu tempo para vocês, vocês devolvem, vocês pagam com a atenção de vocês e o esforço de vocês, o empenho de vocês. É assim que vocês me pagam. Em algum momento, a gente pode pensar em um outro formato que eu de fato consiga cobrar um valor. Eu talvez lançar um curso, ou lançar alguma mentoria, alguma coisa que consiga cobrar algum valor. Mas por enquanto, o pagamento que eu espero de vocês é de fato isso. Então, eu vou dificultar a vida de vocês aqui, com certeza absoluta. Eu vou ensinar muita coisa? Vou, mas eu não vou facilitar. Eu não vou entregar nada de mão beijada, eu não vou ficar fazendo conteúdo facilitado para vocês, não vou ficar gravando e mandando para vocês, nada disso. Vocês vão ter que realmente sambar para conseguir pegar, tá? E pode ter certeza, isso no final vai ser gratificante. Vocês vão falar: caramba, isso aqui funcionou para mim. Porque eu tive que pelejar para conseguir pegar essa parada aqui, para entender isso aqui. Eu tive que anotar um caderno inteiro. Você é doido? Eu tinha mentoria particular e eu cobrava para poder fazer um trabalho ali de lives semanais, né? Às vezes passar um pouquinho mais de uma semana para a pessoa fazer, porque eu combinava ali o horário melhor pessoa e tal. E nessas lives, eu passava tudo, cara. Era psicológia, gestão, operacional, principalmente gestão ali, porque a maior parte das pessoas perdem na gestão. E psicológico. E aí, cara, eu tive um aluno, eu não sei se ele está aqui hoje, eu tive um cliente que, esse menino, ele era novo, se não me engano, ele tinha 17 anos, ou 18, não lembro, mas ele era novo. Eu nunca vi um moleque tão dedicado igual aquele menino. Ele tinha cadernos, cadernos de anotação. Ele deixava um monte de papel assim colado na parede. E aí tudo que eu passava, esse menino ia lá, ele anotava, ele fazia isso aqui, tudo. Ele não deixava passar nada. Ele anotava, ele revisava, ele fazia tudo. O tempo inteiro o moleque estava se entregando. O tempo inteiro. Até quando ele pediu para mim passar para ele uma rotina de treino da academia. Eu passei, o moleque se dedicava ao máximo. Ele realmente aproveitou cada segundo da mentoria. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo eu precisei estudar e quanto dinheiro foi preciso perder ou investir para poder aprender isso que a gente ensina para vocês? Eu vou ser bem sério, do meu caso de dinheiro que eu perdi, eu estaria mentindo se eu falasse que eu perdi, porque de fato eu não tive problema de quebrar banco, essas coisas, eu não tive esse problema, tá? De quebrar conta. Eu não passei por essa fase. Eu perdi uma vez, quebrei a minha banca. Uma única vez foi suficiente para me sentir um idiota, um imbecil e nunca mais repetir. Mas quanto tempo foi investido pelo Lua? Quanto dinheiro foi investido pelo Lua? De dinheiro ali que ele ia ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, até ele aprender de fato. Quanto dinheiro que o Felipe, vocês já ouviram a história do Felipe? Vocês têm noção do quanto o Felipe já perdeu no mercado financeiro antes dele virar a chave e realmente conseguir se tornar consistente e lucrativo? Vocês têm ideia de quanto o Felipe perdeu? Eu vou colocar como missão para vocês, lição de casa agora, tá? Perguntem. John, não sei, não é todo mundo que sabe, então eu não vou ler em voz alta, tá? Mas é isso aí, John. E vocês não sabem o preço que é isso aí, não apenas pelo valor, mas pela forma, entendeu? De ser emprestado. Isso é bizarro na cabeça de um homem. E o pior, não. Ah, ele já falou em alguma live aqui? Ah, então ele já falou, não é segredo. 500 mil. E não é apenas por ele ter perdido esse meio milhão, mas é por ter sido de dinheiro emprestado na cabeça de um homem, pai de família, que tá com a mulher lá em casa, lá, ainda mais pegando dinheiro emprestado, até mesmo da mulher, da família, de todo mundo. Cara, isso é bizarro na cabeça de um homem, tá?
Pode mandar, Emanuel. Vou ler depois só, tá? Para não perder o fio da meada, mas pode mandar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tudo isso aqui tem um custo muito absurdo e vocês não fazem ideia, porque vocês não viveram essa experiência. Não só pelo tempo, não só pelo dinheiro, pelo recurso, mas pelo realmente o empenho que a gente teve que ter. Então, de fato, eu vou dificultar para vocês sim, tá? Mas vamos voltar pro técnico? Vamos? Depois eu leio as mensagens de vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro técnico. Então, o primeiro ponto é esse aqui. Então, entenderam? Entenderam? Anotaram? Entenderam o range, como funciona? Sim? Ok? Todo mundo? Confirmei, quero saber se sim. A partir do momento que vocês falam que vocês aprenderam e não tem mais a dúvida, vocês passam a ter uma dívida, tá? Agora vocês possuem uma dívida comigo. Porque se algum momento eu citar isso aqui novamente em live e vocês não souberem responder, eu vou cobrar vocês. E aí eu vou começar a dificultar ainda mais a vida de vocês. Combinado? É assim que funciona. Eu aprendi assim no Senai e eu nunca vou esquecer. Era essa a lição que o professor passava. Ó, seguinte, tem dúvida? Não? Então agora você tem dívida. Então vamos lá. Primeiro ponto é esse, range, tá? Range máximo, range mínimo. Então, lembrem do que eu falei, tá? Segunda coisa, vamos pensar em outros detalhes importantes, tá? Que as pessoas às vezes não se atentam. Tem essa questão do range, marcação, tá? E tem a marcação também, quando a gente vai falar de range, desde a região mais distante aqui, realmente visível, notável, quanto também da própria vela. O comportamento da vela é interessante, é importante, tá? Mas tem um outro detalhe que as pessoas batem muito em cima das velas, mas eles não te ensinam, não te explicam corretamente. Tudo que a gente vai ler e estudar sobre o mercado precisa ser adaptado. Como assim adaptado? Se você vai estudar para operar OB, você está estudando o gráfico de Forex, beleza? Porém, quando você vai estudar day trade, os livros, a literatura em si, não vai te entregar as estratégias como a gente aplica aqui. Não vai ensinar você sobre suporte e resistência exatamente. Não da forma que a gente aplica aqui. Não vai ensinar você a operar M1. Não vai. Vai ensinar você a operar realmente swing trade. A grande maioria das vezes é para swing trade. Então você tem que adaptar o conhecimento. Não pode ser simplesmente 100% literal. Por exemplo, comportamento de vela é importante? Com certeza. Com certeza. Agora, vocês estão operando em qual time frame? Todo mundo que estava operando em M1? Comentem para mim, por favor. M1. Todo mundo em M1, né? Pessoal, lembrando que as outras mensagens que vocês mandaram, eu vou parar um tempinho depois antes de acabar a live, eu vou respondendo vocês, tá? Ó, tem M1, tem M5, mas a grande maioria é M1. Vocês concordam comigo que a movimentação de apenas um minuto, ela não é tão relevante quanto a movimentação de uma vela de uma hora? Concordam comigo? Vamos voltar ao porquê que eu penso assim? E aí vocês me dizem se eu pareço estar certo ou errado? Lembra na primeira live que eu fiz uma pesquisa com vocês? Quanto maior o corpo da pesquisa, ou seja, quanto mais pessoas eu pesquiso, eu entrevisto nessa pesquisa, maior a veracidade do fato, da informação, do resultado que eu tenho. Por exemplo, eu tenho aqui 100 pessoas que eu entrevistei e eu fiz a mesma pergunta. O que você acha sobre determinado assunto? Sim ou não? Beleza. Aí vamos supor que 60% ali votou como sim, em 100 pessoas, tá? Aí eu pego um outro grupo de 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, eu faço as mesmas perguntas e nessas 10 pessoas, 9 falaram que não. Eu vou levar em consideração os 9 que falaram que não ou as 60 pessoas que falaram sim na outra pesquisa? Respondam para mim, por favor. As 60. É isso aí. Vocês entenderam o motivo, né? Por quê? Porque eu tenho um volume muito maior de informações aqui. Logo, a minha média, tá? O desvio padrão vai ser muito menor. Realmente, as respostas não vai ser. Eu não sei nem quais são os termos técnicos, porque a gente está falando de matemática aqui, tá? E eu não sou matemático. Eu sou bom com cálculo, mas eu não entendo tanto a parte técnica. A matemática para mim sempre foi muito mais. Como que eu posso dizer? Eu bem que tinha habilidade, não era de estudar, mas eu sempre me saí muito bem em matemática, sempre. Então eu sou muito bom no técnico de matemática. Mas a ideia é,
Quanto maior o volume de informações que eu tenho, de respostas que eu tenho, melhor tende a ser a qualidade, mais limpa o meu resultado. Tá? Assim como, quando vão fazer pesquisas, se você for estudar, por exemplo, através de um artigo científico, é interessante você analisar a qualidade desse artigo, porque existem artigos que, sei lá, que apontam algum dado, e aí você fala, pô, que doideira, tal. E aí você vai ver essa pesquisa, vai ver esse artigo científico, e você vai ver que, cara, às vezes o grupo de pesquisa que foi utilizado, ele não tem parâmetro. Ele não leva em consideração fatores extremamente importantes para aquela pesquisa. E aí eles têm uma resposta que você fica assim, mas por que essa resposta? Óbvio que ia ter esse resultado. Tipo assim, não tem padrão essas pessoas que eles entrevistaram, essas pessoas que eles pesquisaram. Então é importante vocês olharem isso, a qualidade da resposta que você tem. Então vamos voltar aqui novamente para a vela, tá? Para não se dispersar. Quando a gente está falando de uma vela de M1 ou uma vela de H1, obviamente, o comportamento da vela de H1 ela é muito mais consistente do que a vela de M1. Então, quando o cara fala para você, vamos operar com um padrão de vela em M1, pelo amor de Deus, meu amigo, você tá de brincadeira com a minha cara. Que, né? Michuruca de trader é você que estudou para vir vender um curso por 1.000, 2.000, 3.000 reais para me vender padrão de vela para M1, meu parceiro, em OB. Você tá de brincadeira com a minha cara. Qual que é o parâmetro que você utilizou para poder considerar que esse padrão de vela é o suficiente para se utilizar como gatilho? A não ser que seja apenas um dos filtros que você vai utilizar. Então vamos lá, vamos analisar. Eu devo desconsiderar 100% padrão de vela? Ou devo considerar 100% padrão de vela? Nenhum nem outro. Você não vai nem desconsiderar 100% e nem considerar 100%. O que você vai fazer é utilizar como um filtro a mais ou confluência. Então vamos lá. Eu tenho aqui um suporte, uma resistência, eu tenho uma resistência aqui e vou efetuar uma venda. Aí, no passado do gráfico, eu estou vendo o quê? Passado não, conforme o gráfico vai formando aqui o padrão dele, eu vou olhar aqui. Pô, eu tenho uma região boa, eu tenho uma sequência de velas verdes aqui buscando, eu tenho aqui uma boa marcação aqui do range máximo, do range mínimo, eu tenho aqui N fatores e o principal, pô, eu tenho também um padrão de vela aqui que me indica uma boa retração, uma boa reversão. Aí sim, entenderam? Aí sim. Então, não basta vocês se prenderem apenas ao padrão da vela. Ele pode ser apenas um filtro, uma confluência, mas ele não pode ser o fator determinante. É a mesma coisa da marcação, pô. Você não pode levar só a marcação em consideração, tem que avaliar o range, a região por geral. A mesma coisa vale, como o Abel comentou, para a figura gráfica. Ah, mas eu tenho a figura gráfica aqui, mas de nada vale a figura gráfica se ele não estiver respeitando a porcaria dos filtros. Tem que respeitar os filtros. São parâmetros. Literalmente, eu usava antigamente o termo script, né? É o script para você operar. Essa estratégia ela tem que ser scriptada, ela tem um padrão a ser seguido. Essa estratégia ela possui um protocolo, não é simplesmente ir lá executar, não é simplesmente eu vi um padrão gráfico aqui. Porque literalmente o gráfico vai ficar subindo e descendo e formando velas de alta e baixa o tempo todo. Como você sabe que aquele padrão, só porque você está vendo esse formatinho, quer dizer alguma coisa? Por exemplo, se olhar para a nuvem durante o dia, tá aquele sol lindo, maravilhoso. Você olha para a nuvem, às vezes você vai ver um formato lá de um bicho, de um dragão, um urso, sei lá. Você vai ver um formato no céu da nuvem lá, tem até um nome para isso, um efeito que causa no cérebro isso aí. Que a gente vê padrões conhecidos por nós em coisas inanimadas e coisas assim que não tem forma exatamente. Quando você olha para o seu azulejo e naquela tinta aleatória do azulejo você identifica algum padrão de desenho, algum rosto, alguma coisa ali. É isso, tem até um nome para isso, eu não lembro agora qual. É isso aí, ó, pareidolia. É isso mesmo, é exatamente isso, pareidolia. Então, é a mesma coisa, você olha para o gráfico, aí você vê lá um formato lá que você fala, pô, isso aqui é um pullback, isso aqui é um suporte, mas você não analisou mais nenhum fator, você simplesmente viu esse padrão. É quase uma pareidolia. Quase isso. Porque você não está utilizando nenhum padrão ali de fato, você não está utilizando nenhum parâmetro, nenhum script. Então, quando a gente opera em M1, você precisa obrigatoriamente levar em consideração fatores. Não é um fator, são fatores, tá? Quando você está operando em M5, é a mesma coisa. Você está operando em
provavelmente ninguém que opera em M30, né? Mas quando o cara está operando em H1, H4, aí é outra história. Não quer dizer que ele não vai analisar ainda todos os padrões, mas é outro fator, porque ele realmente ele tem ali velas, ele tem regiões muito mais bem testadas, muito mais bem consolidadas. É outra análise que ele realiza, mas ainda assim ele vai analisar diversos fatores. Se o cara vai operar swing trade, ele não vai simplesmente se apoiar no suporte. Não, ele vai analisar diversos fatores, ainda no swing trade. Entendeu? Ó, o John perguntou o seguinte: esse range que você marcou é um período de tempo maior ou M1? Ainda tá M1. Ainda tá M1. Só que a questão é que, dentro desse período, se você olhar, ó, é a única região considerável. E por que eu levo em consideração. Verdade, eu esqueci de falar isso para vocês. Porque eu estou considerando essa resistência e não essa. Por quê? Eu, particularmente, tá? Aí é uma opinião minha experiência. Vocês podem, ao longo do tempo, ter ali as suas experiências e, no seu conhecimento empírico, você acabar desenvolvendo novas visões. Isso é totalmente normal. É como vocês. É o que o Lua chama de interrelacionamento gráfico, né? É como vocês. Nossa, eu lembro dessa aula aqui do Genética LK. Meu Deus do céu. Eu lembro até de como era o cenário que a gente gravou. No cantinho, a tela tinha a parede verde e bem assim no canto a gente tinha ali a parede pintada de cinza, cimento queimado. E o Lua gravou essa aula. Quando a gente vai analisar o gráfico, conforme a gente vai aprendendo, vai se envolvendo, vai tendo, né, experiência com o gráfico, a gente adquire conhecimento empírico, né, que vem através do conhecimento, a experiência prática, você vai desenvolver literalmente um relacionamento com o gráfico. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, eu tenho uma estratégia e eu passo para vocês. Por exemplo, o rompimento. Eu vou passar a estratégia para vocês. Todos os filtros, confluências, tudo. Você vai executar a minha estratégia, pode ter certeza absoluta. Nunca na sua vida você vai aplicar do mesmo jeito que eu. Nunca. Nunca. Suporte e resistência. O Lô pode passar 50 mil vezes, passar aula, gravado, tudo. Você pode estudar o resto da sua vida. Você nunca vai operar igual o Luan. Não existe a possibilidade. Quer um exemplo prático e fácil? Pega fazer um bolo. Pega a receita da sua avó, da sua mãe, do seu tio, sua tia, sei lá, do jeito que ele faz. Temperatura, tempo do forno, o jeito que bate a massa, os ingredientes, 100%. E replica exatamente igual. Até mesmo do lado, assim, ó, junto. Enquanto ela faz, você faz. Não vai ficar igual essa porcaria. Não vai de jeito nenhum. Nunca vai ficar igual. Então, o mesmo vale aqui quando eu falo para vocês que a minha forma de enxergar o gráfico, de considerar tempo do gráfico para analisar, é essa aqui, ó, 4 horas. Então, por exemplo, ó, quando eu fiz a marcação, eu estava aqui, ó, nesse ponto onde marcou aqui, literalmente, tá? Porque ele alcançou exatamente depois que eu marquei eu fiz essa marcação aqui, tá? Que eu analiso? Daqui para trás, 4 horas. É o tempo que eu analiso. Porque antes disso, o que acontece? No meu ponto de vista, no meu ponto de vista não, isso aqui realmente faz parte dos estudos da literatura, tá? O gráfico ele faz ciclos, né? Ele fica repetindo, fica assim, ó, é uma senoide, ele fica assim, ó, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E nessa de ciclos de subir, descer, ele vai trocando. Então, literalmente está trocando. Agora é tendência de alta, depois tendência de baixa, depois lateralização, depois isso aqui, ele fica trocando o tempo todo. Então, tem alguns períodos do dia que ele vai trocando esse ciclo. Ele não vai repetir o dia inteiro o mesmo padrão. Então, não dá para você levar em consideração o dia inteiro. Não, porque ele vai ficar mudando. Mudando. Então, a partir do momento que eu entro para operar, eu analiso as últimas 4 horas. Ponto. É isso, tá? Se eu identifico o quê? Nas últimas 4 horas, para a minha estratégia de rompimento, eu vi que os últimos 30 minutos tá legal, mas as últimas 3 horas e meia tava uma porcaria. Então, eu não vou levar em consideração essas últimas 3 horas e meia. Eu vou levar em consideração essa meia hora para frente. E aí eu vou para outro gráfico, eu vou deixar esse gráfico aqui correr. E aí, em outro gráfico, eu vou procurar as últimas 4 horas que condizem um pouco mais com o meu operacional, para eu poder conseguir realizar uma operação onde eu vejo que tem ali um certo período de tempo que o gráfico está trabalhando a favor do meu operacional. Ponto. Tá? Então, eu analisei as últimas 4 horas, e dentro dessas últimas 4 horas, foi isso aqui que eu encontrei, tá? Esses dois pontos aqui relevantes. Beleza? Fez sentido para vocês? Faz sentido? Deixa eu ver se minha cara tá muito gigante aqui, peraí. Bom, não consegui operar hoje. Correria do caramba. Mas enfim. Então, esse é um outro fator, tá? Que eu falei para vocês. Então, tem o range,
tem a questão do padrão de velas, tem a questão do padrão mesmo gráfico formado ali, tá? Então, eu espero que todos vocês tenham anotado essa lição, tá? Essa informação. Amanhã eu vou trazer outro tipo de lição valiosa para vocês. Então, hoje, estudem isso aqui novamente, revisem isso aqui novamente, passa um tempinho, marca no gráfico, tenham essa prática. Vocês não sabem quanto tempo eu passei para poder desenvolver estratégia de rompimento em OB, porque eu não ficava operando sem parar igual um idiota. Eu ficava analisando, fazia marcação, tentava. Realmente é um backtest que você faz, entendeu? E ficava milhares de vezes até realmente conseguir ver que, pô, faz sentido. Esse aqui é o padrão que se repete a maior parte das vezes. Aí sim, entendeu? Por exemplo, eu determinei um filtro. Aí é assim que eu crio, pelo menos, a estratégia. Determinei um filtro, que para mim faz sentido, que é técnico e talvez ele encaixe ali no princípio da estratégia. Aí eu vou aplicando. Não está funcionando? Eu vou ter perdido todas as vezes que eu estou aplicando? Não. O que que eu faço? Eu tenho filtro, tenho a ideia de um filtro para acrescentar. O que que eu faço? Backtest. Eu analiso no gráfico, faço marcações, vou analisando. Encontro os melhores gráficos, obviamente, para aplicar aquela estratégia. Sai analisando quantas vezes, de todas as oportunidades que apareceu, que aquele filtro de fato foi testado e validado. Aí, se eu encontro uma boa porcentagem de assertividade nisso, aí eu levo em consideração, beleza, esse é um filtro para ser utilizado. Às vezes, você vê algo que, tipo assim, pô, por exemplo, pô, mas faz sentido em toda estratégia, mas na sua não vai fazer sentido. Então, tem toda a questão de você entender o lado técnico, então a literatura é extremamente importante, ler livros técnicos é importante para vocês pegarem as referências. Segundo, o conhecimento empírico é absurdamente importante, tá? Então, a prática, a experiência realmente vai ajudar bastante vocês, mas essa prática e experiência nem sempre precisa ser realizada com custo. Vocês podem gastar um tempo fazendo somente as marcações, as análises, e vocês vão identificar quando seria take ou seria loss, se você tivesse feito ou não a operação. Entenderam? E aí, obviamente, quando vocês forem operar, não se ingessem naqueles formatos 2x1, 3x2. Realmente tentem operar um pouquinho mais de vezes. Então, por exemplo, eu sou iniciante. Pô, bota 10 operações para fazer por dia. Pode diminuir ali a meta, fraciona bem o valor por operação, mas faz em 10. Porque o seu começo não tem que ser focado em ganhar, seu começo tem que ser focado em aprender. Simples assim, focado em aprender, tá? O começo você não pensa em ganhar, é só aprender. Agora é o único momento que você tem a chance de aprender enquanto você lucra, porque vocês têm a oportunidade de estar operando com o Luan e tá tendo esse lucro enquanto vocês vão aprendendo, tá? Mas pratiquem, realmente pratique a operação ali, não passa de 10 também, porque aí se torna já um overtrade, mas também não faz tão pouco, porque senão você bate meta, mas beleza, mas você não tá aprendendo, você não tá desenvolvendo tanto, tá? Não é porque você lucrou que você tá aprendendo, não é porque você saiu positivo que você tá aprendendo, tá? Então tem essa linha de raciocínio, tá? Eu vou parar de falar mais coisa técnica, continuar aqui, para poder ler as mensagens de vocês e responder, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Pensem, a partir de agora, tá? Não vou responder todas, mas façam várias perguntas aqui agora. Façam a pergunta mais foda que vocês puderem pensar agora, porque amanhã não, hoje ainda, pós-live, eu vou gravar um áudio, como sempre mando áudio para vocês no grupo. Vou mandar um áudio para vocês respondendo essa pergunta. E aí eu já vou utilizar também, se tiver duas perguntas muito boas, eu já uso mais uma pergunta para poder responder no áudio de amanhã, tá? E todo dia nas lives, obviamente, eu vou trazer um conteúdo novo, fechou? Mas vai mandando pergunta aí que eu vou analisar. Vamos lá. Parará. Já respondi essa. Na Suíça isso só aparece em 1 e M5 para mim. Teria como entrar time frame? Mas tem aqui, ó. Peraí que eu acho que... Peraí. Tá aberto essa paridade? Eu só tô nela só. Vou colocar o Watch. Ah, tem um detalhe. Ó, pode não estar liberado agora. Mas quando você vai efetuar a operação, assim como na IK e outras corretoras, nem sempre vai estar aberto todos os time frames, tá? Eu não sei como que eles definem essa parada, mas nem sempre vai estar aberto. Por isso que não está aparecendo mais opções, é porque eu acho que eles colocaram lá só o time frame de 1 minuto para operar agora. Entendeu? Mas isso é determinado pela corretora de alguma forma, tá? Deixa eu ver.
Esse range, beleza, beleza, beleza. O mesmo vale para figura gráfica, isso aí. Ó, li o livro da Bíblia de Candlesticks, fala sobre isso. O que eu tinha falado aquela hora sobre o padrão de velas, né? Nunca levar somente a vela como referência. Conheci um trader que operava em tração M5 com a expiração 30 segundos. Poxa, que doideira. Como que. Ah, tá. Ele analisava o gráfico de M5, mas a expiração da vela era de 30 segundos. Que doideira. Coragem. Gosto de operar futuros em cripto, fazer swing trade top. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta legal aqui, porque vocês mandaram muita pergunta hoje. Ó, Júlio, a Juliana falou. Pelo que vejo, esse gráfico, que era o. Deixa eu ver aqui, era o Cripto IDX. Eu gosto de operar Cripto IDX e gosto muito do altcoin também, tá? Mesmo em OTC. Ela falou o seguinte: ele respeita muito o suporte e resistência, mesmo em OTC, diferente de outras corretoras. E é verdade, respeita muito mesmo. Eu gosto muito de operar em OTC aqui, porque normalmente OTC eu não era muito fã, não, mas aqui realmente eu gosto. Funciona legal, eu gostei. A parte de gerenciamento, tem alguma dica para quando tomar loss ou take e conseguir sair do mercado? Eu já passei uma dica extremamente valiosa no primeira live que eu fiz. Eu vou repetir isso porque nem todo mundo aqui está desde a primeira live, tá? Quando você tem um gerenciamento de risco, primeiro que você tem que ter um bom gerenciamento. Mas para você seguir ele fielmente, você não se perder nele, você precisa ter um motivo muito forte para isso. Então, Emanuel, para refletir. Qual é o motivo pelo qual você faz o que você faz aqui? Qual é o motivo pelo qual você está estudando aqui essas horas, irmão? A gente está falando de uma segunda-feira, 10 horas da noite quase. Peraí, meu gráfico tá certo aqui? É isso mesmo. 10 horas da noite quase. Por que que você está aqui estudando isso aqui? Porque você está escutando o Júlio encher a paciência, a cabeça de vocês e dando bronca e falando essas asneiras. Por quê? Então, você tem que ter muito claro quais são os seus objetivos, deixa anotado nem que seja um papel enorme do lado da sua tela do computador. Chegou perto do seu take, do seu loss, lá do seu gerenciamento, olha para aquela imagem e lembra, pô, peraí, eu vou respeitar isso aqui porque o meu objetivo é muito grande, tá ali, ó, tá vendo? Eu não posso falhar com aquilo ali. Entendeu? Seja por sua família, seja por você, seja por algum objetivo, mas tem que ter um objetivo muito forte. É isso. É uma estratégia tão simples de seguir, mas funciona. Com certeza todos vocês já viram um vídeo que viralizou muito no Instagram, ou Facebook, sei lá, alguns anos atrás, que era o cara que ele tinha uma foto da esposa dele, das filhas dele, da família dele no, como que chama? Naquele negócio do velocímetro do carro. E ele era um Uber. E aí eu acho que o passageiro perguntou por que que ele tinha aquilo e ele falou, toda vez que eu tô chegando perto da velocidade limite, eu lembro por que que eu tô fazendo isso aqui. E aí eu lembro que eu tenho que voltar para casa por causa dessas pessoas. É isso, irmão. Você não vai passar da linha porque você tem um motivo muito forte, tá? Assim como você segue o seu relacionamento, o seu casamento, você não trai porque você tem um motivo forte para isso, cara. E é isso, mesmo que tenha tentação, você não vai ceder simplesmente porque você tem um motivo muito forte. Tem uma aliança no seu dedo, você tem filhos em casa, tem uma esposa, você tem um marido, você tem alguém na sua casa que tá te esperando, entendeu? Deixa eu ver. Julião, a questão do range se aplica até mesmo para o back, correto? Com certeza, tá? A questão do range aqui se aplica perfeitamente para o back. No pullback, a gente analisa corpo da vela e pavio, tá? Mas deixa isso aí para uma próxima live, tá? Senão a gente vai longe aqui. Eu tenho que dar exemplos. Eu tenho um caderninho de anotações da vez que fiz a última mentoria de B3. Não dou e não impresso. Isso aí, irmão. Tem que ser sua Bíblia, irmão. A Bíblia é o day trade. Eu estou ouvindo o áudio dele e fiquei impressionado com a coragem e determinação dele em transformar a sua vida. Irmão, o Felipe, a história dele é sensacional, cara. Sensacional. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu conheci o Felipe, dois Felipes diferentes. O primeiro Felipe que eu conheci lá quando eu conheci o Lua também, trabalhando na empresa que a gente trabalhou junto. E um outro Felipe que eu conheci anos depois, lá dentro da Cajun, quando ele foi lá um dia visitar a gente. Outra pessoa completamente diferente, literalmente. Eu sempre falei isso pro Felipe, eu não ia com a cara dele lá no trabalho lá no começo. E provavelmente também não ia com a minha cara, porque eu era um pé no saco, sempre fui. Não era de fazer muita amizade. Até tinha as pessoas de volta a mim, mas eu era um pé no saco, não sei como as pessoas aguentavam. E na época eu não gostava muito dele. Quando ele entrou na Cajun, anos depois, eu juro pra vocês, ele entrou, sentei, conversar com ele e o outro tal. Na hora que ele saiu, eu virei pro outro e falei, Min, eu senti uma energia completamente diferente aqui hoje e foi maravilhoso, mano. Esse cara, ele é outra pessoa e é uma pessoa foda, mano. Aí dali pra frente, mano, a gente virou muito amigo porque realmente é um cara muito foda, mano. A história dele é muito massa. Vale muito a pena vocês acompanharem, tá?
Cada um tem a sua história aqui. Eu tenho a minha, o Lua tem a dele, o Felipe tem a dele. Cada um com o seu legado, né? Bambam ganhou o Big Brother. O Felipe perdeu os 500 mil e recuperou. Cada um com o seu legado. Mas a história dele realmente é muito massa. Vale a pena, tá? A Fabi falou o seguinte: eu agradeço a Deus por vocês. Os dias, o conhecimento de vocês vale muito mais que isso, Júlio. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe a vida de vocês, aprendendo muito com vocês. Top demais. Muito obrigado mesmo pelo feedback. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, olha isso aqui que a Daniela falou. A Daniela, ela é um exemplo muito forte, tá? Ela com o marido dela, de realmente pessoas que se dedicam a isso aqui, tá? Ela falou o seguinte, ó, estou me desdobrando com um bebê recém-nascido. Inclusive, parabéns, Daniela. Parabéns para você e pro seu marido. Fico feliz por vocês. Eu sei quanto deve ser prazeroso ter uma criança nova em casa. É, eu estou acompanhando, me desdobrando com um bebê recém-nascido para acompanhar as aulas. Eu sei quanto é valioso. É isso aí. Olha a Daniela falando, é o mínimo que vocês têm que fazer é lembrar. Pô, ela tá lá com um bebê recém-nascido. O mínimo que eu vou fazer é prestar atenção e não ficar no celular. É o mínimo, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o Guto falou o seguinte: eu tenho todas as estratégias de cursos catalogados no MindMeister. Top. Nossa, o MindMeister é uma ferramenta que eu usava muitos anos atrás. Ah, deixa eu ver se tem perguntas aqui, tá? Tem muito feedback positivo, inclusive, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Existe um tipo de vela que você indica não entrar? Por exemplo, nessa região de vendas? Cara, pra ser bem sincero, não. Pra ser bem sincero, não. Eu utilizo só quando é a meu favor. Contra, não. A não ser que eu quero um rompimento, aí depende de estratégia. Não, eu falei besteira. Falei muita besteira agora, me desculpa. Realmente, quando tem rompimento, eu analiso. Porque, por exemplo, rompimento, se a vela, por exemplo, está deixando muito pavio, após ela romper, se ela rompe com um pouco corpo e deixando só um pouquinho de corpo após o rompimento e um pavio grande, aí eu já não entro. Por quê? Porque daí ela já mostrou que ela está querendo retrair, ela perdeu força daquele movimento, então não entro. Entendeu? Então você tem que entender primeiramente o princípio das velas, o princípio da movimentação das velas, tá? Para você determinar se faz sentido ou não você levar em consideração, tá? Julião, teve operação que aparentemente sequência de velas vocês não estão levando mais em conta. Eu, como sou um dos antigos, lembro que sequência. Cara, na verdade a gente leva em consideração sim, mas é aquele negócio. De 10 filtros, quantos a gente está levando em consideração? 8. Então, beleza. A região está muito boa, a marcação está muito boa, o movimento da vela está muito bom, o sequencial talvez não, mas entendeu? Tem tantos filtros, que a gente vai aprender ao longo do tempo que, tipo assim, tem uma coisa ou outra que dá para sacrificar, se tiver todo um outro restante valendo a pena. É, por exemplo, que eu falei aquela hora do carro. Você vai comprar o carro, pô, tá maravilhoso esse carro, tudo, mas o preço não tá tão interessante. Pai, mas quer saber? O carro tá tão bom que vale a pena eu pagar um pouco mais caro, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. Paraná, 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 paraná. É isso. Deixa eu ver agora as últimas de vocês mandaram. Pessoal, o Ricardo mandou o seguinte, Júlio, depois fala um pouco mais, nem que seja no privado, sobre o software de vocês. Eu não queria ficar misturando as coisas aqui, tá? Mas, se vocês quiserem, porque chegou uma porrada de mensagem hoje lá no suporte, eu tive que pegar o suporte também para ajudar, porque não é minha função, hoje eu sou gestor comercial lá na empresa. Chegou uma pancada de mensagens sobre o sistema. Se vocês quiserem, manda no meu direct no Instagram para eu saber realmente que tem uma demanda, tá? Para isso. Manda no meu direct do Instagram. Júlio, a gente quer saber, a gente quer saber, a gente quer saber. Que além da galera que eu vou responder lá, talvez em um momento eu fale com os meninos para eu explicar aqui numa live para vocês como funciona, tá? O nosso sistema lá, qualquer ideia, como funciona, a empresa, tudo. E eu faço uma live só, todo mundo já vê e já avalia se é legal ou se não é, enfim, tá? Pra gente não ficar misturando as coisas. Mas é um baita de um projeto legal, tá? Ronaldo, essa aula está ficando gravada? Não consegui pegar no começo. Não, Ronaldo, inclusive eu trouxe até uma reflexão aqui do porquê eu não gravo, tá? Quer dizer, eu gravo, mas eu não compartilho. Eu dificulto mesmo a vida de vocês para realmente exigir que vocês dê o sangue para poder aprender em cada live seguida aqui, tá? Os áudios, tudo, tá bom? Nananana. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você usou algum indicador, Júlio? Indicador? Não. Para rompimento, não. Para operar suporte de resistências é interessante usar uma banda de Bollinger, tudo, mas eu não.
Eu não sou muito indicador, não. Eu gosto de operar rompimento. Rompimento não achei um que encaixasse legal. Ah, peraí, eu acho que eu li as mensagens erradas, então. Vai ter mentoria futuramente de OB? Cara, não sei. Pra ser bem sincero, não sei, tá? É possível. Se tiver demanda, sim. E aí entra o ponto, né? O quanto vocês querem, o quanto vocês desejam. Se, pô, a gente perceber que tem uma demanda latente aí, realmente, uma demanda reprimida que faz sentido a gente vender, aí com certeza, irmão. A gente é capitalista. Eu vou ser bem sério, vamos ser sinceros sempre. A gente faz o projeto, faz pensando em crescer aqui a rede, pensando em crescer o movimento, porque um dia, se a gente quiser, a gente vai vender e vai vender mesmo. Ah, Júlio, mas é muito vendedor de curso, mas e daí? O day trade ele abre portas. Não se privem a ideia de que no day trade você simplesmente é obrigado a ganhar somente operando. Não entra nessa onda de orgulho. Sai dessa ideia. Dá para ganhar dinheiro vendendo curso, dá para você ganhar dinheiro dando mentoria particular, dá para você ganhar dinheiro vendendo alguma ferramenta. Por exemplo, eu ganhei dinheiro no ano passado vendendo muito a minha ferramenta de day trade. Day trade não, é ferramenta de gerenciamento, que é o Trading Hub, tá? Dá para ganhar dinheiro vocês fazendo as operações, dá para ganhar dinheiro com sistemas automatizados, como por exemplo o que a gente tem na Tech. Dá para ganhar dinheiro investindo no mercado, porque você estuda tanto isso aqui que você entende um pouco mais, você consegue achar algumas opções de investimento legal, entendeu? Matheus está perguntando aqui, ó, é normal a corretora travar? Não, se está travando para você, provavelmente sua internet pode estar lenta, tá? Porque aqui a gente está usando um gráfico obviamente, né? Às vezes o gráfico, tá? O gráfico do TradingView, ele pode estar lento porque o mercado está assim, ponto. Não é que está travando. Porque pelo menos quando eu vou efetuar a operação, ele não trava. No máximo, ele dá o delezinho para aparecer a marcação, mas ele entrou exatamente no ponto que eu entrei, no ponto que eu cliquei, tá? Então não é normal travar, tá bom? Se tiver com algum problema, aí vocês mandam um suporte lá, os caras já eram, mano. Sempre foi assim pra mim, pra tudo. Ah, tá com problema? Suporte. Eu encho o saco lá do suporte sempre. Todo mundo, todo lugar. Deixa eu ver. Tururu, tururu. Ah, tá, voltando. Então não entra na pilha de que você tem que ser orgulhoso e que você é obrigado a ganhar com uma operação. Para com essa história. Porque na internet é cheio de gente para questionar você. Falar, ah, mas se você é tão bom operando, por que que você não ganha só operando? Por que que você tem que vender curso para os outros? Porque, cara, uma excelente fonte de renda, bicho. Por que que eu vou deixar esse dinheiro na mesa se eu posso usufruir? Entendeu? Não faz sentido. É a pergunta mais imbecil que eu já vi na minha vida. Se você é muito bom nisso aqui, por que que você não. Por que que você vende seu conhecimento? Porque é o jeito mais fácil de escalar qualquer negócio. Vender conhecimento, bicho. Pelo amor de Deus, o mundo está carente de conhecimento, de informação. Se eu posso proporcionar para alguém, por que que eu vou me privar de ganhar dinheiro, de ensinar, de limpar esse mercado lixo que virou da galera vendendo conteúdo porcaria na internet? Por que que eu vou me privar? Por orgulho, porque eu sou obrigado a provar para alguém que eu sou bom o suficiente para eu ganhar dinheiro só operando, sendo que tem pessoas que gostariam de estar operando. Se a gente fala que nos Estados Unidos lá, pelo menos 60% das pessoas investem no país, no mercado, e aqui no Brasil é 3%, 5% só investe. Por quê? Porque toda vez que alguém aparece ensinando sobre mercado, sobre investimento, sobre day trade, sobre algo do tipo, vem o panguão lá que fica fazendo conteúdo. Batendo um pau ao contrário. Se você ganhasse dinheiro de verdade, se você fosse bom, você não vendia curso. Ah, vai caçar sapo, tá? Vai caçar sapo. Então, sejam orgulhosos, no sentido que vocês fazem uma parada que a grande maioria das pessoas não possuem capacidade de fazer. Ponto final. Vocês são pessoas extremamente capacitadas. Se tem a possibilidade de fazer coisas diferentes com esse mesmo conhecimento, façam. Por exemplo, por muito tempo eu ganhei dinheiro só ensinando. Eu não operava. Não que eu não sabia, eu operava, eu lucrava, mas a maior parte do tempo eu me ausentava do gráfico porque eu não gosto de operar. Eu opero porque eu sou bom e sei fazer dinheiro, mas não porque eu gosto. Então, como eu preciso disso para poder ensinar também, então eu opero, então eu faço. Como eu preciso disso para poder aumentar meu capital, então eu faço, é uma ferramenta. Mas teve uma fase, um tempo ali na Cajun, que eu passava só ensinando. Eu falava para a galera em live. Talvez algum outro que lembre. Galera, eu não gosto de operar. Eu opero aqui só literalmente para fazer isso aqui, mas esquece, eu não gosto de operar. Eu não gosto, é muito estressante para mim. Eu gosto de ensinar, eu gosto de dar aula, eu gosto de estudar, entendeu? Mas enfim, eu acho que eu já passei do ponto. Fazer muito ponto hoje. Mas enfim, vocês entenderam a ideia? E pô, acho que se fosse ruim os nossos cursos, nossas mentorias, se a gente não ensinasse algo de realmente de valor, vocês não estavam aqui até hoje, né? Não teriam pessoas aqui que compram dois, três, quatro, cinco cursos.
Eu fui olhar nosso banco de dados outro dia, tem pessoal que comprou 6 cursos nossos. É porque algum valor tem. Então não percam a oportunidade de fazer alguma coisa diferente com day trade só porque alguém bateu no seu orgulho, tá? Não caiam nessa pilha. Ó, pergunta de hoje que eu vou responder, tá? Vou escolher as 3 melhores aqui. Vocês votam, vou responder no áudio. Escolho mais uma eu mesmo para amanhã no próximo áudio ou na live, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. O que fazer para ter mais clareza na hora de operar? É uma pergunta. Qual dica. Peraí, deixa eu ler o jeito que ele escreveu aqui, ó. Qual dica você dá, né? Sendo que muitas vezes a gente dá entrada onde não tem. A segunda pergunta. Deixa eu ver se é uma pergunta legal aqui ainda. E qual é o melhor indicador para operar? Eu acho que esse de melhor indicador eu vou até complementar porque foi muito fraco, mas não tem muita pergunta relevante aqui, galera. Vou ser bem sincero. É, qual tipo de indicador, qual tipo de gerenciamento, qual a melhor estratégia, qual o melhor para se aplicar? Escolham qual o melhor desses critérios para se operar, o que fazer, qual dica eu dou para quando a pessoa enxerga a entrada onde não tem, e a primeira pergunta eu até esqueci agora. O que fazer para ter mais clareza na hora de operar? Qual vocês escolhem? A primeira, a segunda ou a terceira? Qual a melhor fonte de estudo? Ah, esse aqui é também legal, né? Qual a melhor fonte de conteúdo para estudo, Julião? Tá, lembrando, a primeira pergunta é o que fazer para ter mais clareza? A segunda pergunta é o que fazer quando eu enxergo operação onde não tem? E a terceira é qual é o melhor, né? Indicador, estratégia, gerenciamento. Escolham, tá? Um, dois ou três. Vou trazer conteúdo de produtividade com certeza absoluta. Eu adoro esse assunto, irmão. Ó, a mais votada aqui está sendo disparado a unha 3. Faz o seguinte, entre a um e a 3, tá? Qual é a um? Vamos lá, porque a 2 já perdeu. A um o que fazer. Putz, eu até esqueci já a pergunta de novo. Peraí. O que fazer para ter mais clareza na frente do gráfico? E a 3 é qual o melhor, gerenciamento ou indicador ou estratégia? Enfim, escolham aí, votem entre essas duas. Uma eu vou responder agora, a outra eu vou fazer amanhã cedo. Vou fazer amanhã com tudo de manhã, tá? Nossa, um veio disparado. Então, beleza, vou mandar um áudio para vocês daqui a pouco lá no Telegram. Vou esperar acabar a live dos meninos, tá? Que eles vão operar agora aqui, trazer um lucrinho aí, se tudo der certo. E aí depois, na próxima, tá? Após live, eu mando para vocês um áudio lá no Telegram. Escutem o áudio inteiro. Se tiver 20 minutos, escutem 20 minutos. Combinado? É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Os números não diminuíram nem um instante na live, então eu acho isso aqui maravilhoso. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me dê um feedback, por favor. Vou até fazer um story aqui. Me dê um feedback sincero. Se tiver feedback negativo, eu vou postar feedback negativo. Eu quero sinceridade. Falem para mim, o que vocês acharam da live de hoje? Gostaram? Top? Pô, aí sim, rapaziada. Muito obrigado pelo feedback. Isso aí. Top, é isso aí, rapaziada. Vamos pra cima. Top, top, top. Pessoal, vou deixar na mão do Lua e do Felipe. Não sei se eles já entraram aí. Você é louco, eu que agradeço o feedback, pessoal. E Elozão, safe, Fala, Julião. Bom demais? good, sempre Para good. meus jovens, E aí, Felipão? eu mandei um podcast hoje lá, 20 minutos para rapaziada. Não, agora eles vão escutar todos, irmão. Só, Estão só porque você determinados. falou 20. Só porque você falou Eles 20. estão determinados, eles vão escutar tudo. Sim. É isso. É isso. Modéstia à parte, mas o que eu mandei lá hoje, Ficou poxa, bravo, é ficou de pesado. altíssima relevância aí para rapaziada. Pessoal, vou me Top, ausentar top. aqui que eu preciso colocar para carregar tanto o notebook quanto o celular quanto o tablet e ainda tenho mais uma pendência para resolver. Mas fica na mão de vocês, bons trades e bons lucros. Tamo junto, rapaziada. Abraço. Falou, Quer Julião. que eu Tamo saia da call para poder junto. ficar os comentários para vocês? Pode Eu ser. acho que é melhor. Tá, eu vou encerrar aqui então. Falou.
Falou. Tamo Ô, junto. Felipe, já tira aquele negócio do desenho da tela. Sim. Já arranca fora já. Olá, rapaziada! Uma manhã não, uma noite maravilhosa a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Se não tiver, eu vou colocar para gravar. Peraí, peraí, Tô peraí. gravando. Quer fazer aquela interrupção? Ah, tá gravando. Beleza. Aí, vamos interromper.